Um milionário de 82 anos à beira da morte se apaixona por uma camareira de 25 anos que não consegue falar. A família dele acusa ela de golpista. A imprensa destrói a reputação dos dois. Mas o que acontece quando ela finalmente abre a boca e fala pela primeira vez em 13 anos, muda tudo. Me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Se inscreve no canal e deixa o like que essa história vai mexer com você. O sol da manhã refletia nas janelas do Copacabana Palace como diamantes líquidos, transformando a fachada branca do hotel em um farol de luxo à beira-mar. Maria Luísa ajustou o uniforme azul marinho pela terceira vez antes de empurrar o carrinho de limpeza pelo corredor do 10º andar. Seus dedos tremiam levemente ao segurar a chave mestra da suíte presidencial. Aos 25 anos, Malu, como preferia ser chamada em pensamento, já que ninguém a chamava de nada além de a muda, tinha olhos castanhos que pareciam guardar oceanos inteiros de palavras não ditas. Seu rosto delicado, emoldurado por cabelos escuros presos num coque perfeito, carregava uma beleza silenciosa que a maioria dos funcionários do hotel ignorava completamente. "Você vai cuidar da suíte do Sr. Ribeiro", havia dito a supervisora naquela manhã, sem sequer olhar para ela. Ele pediu alguém discreto. "Acho que você serve." Malu assentiu como sempre fazia. 13 anos sem falar haviam ensinado seu corpo a responder por ela. Um aceno de cabeça, um sorriso tímido, mãos expressivas que desenhavam o ar quando absolutamente necessário. A porta da suíte 1504 se abriu com um clique suave. O ambiente era grandioso. Piso de mármore, cortinas de seda dourada, uma varanda ampla com vista panorâmica para o mar de Copacabana. Mas o que chamou a atenção de Malu foi o homem sentado na poltrona de couro junto à janela. Antônio Ribeiro tinha 82 anos e parecia esculpido em pedra. Costas curvadas, mãos manchadas pelo tempo, agarrando um copo de uísque às 9 da manhã. Seu terno caro não disfarçava a magreza doentia, e seus olhos azuis, que provavelmente já foram vibrantes, agora pareciam apagados. Ele nem se virou quando ela entrou. "Deixe as coisas e saia", murmurou com voz rouca. "Não preciso de conversa." Malu sentiu um aperto no peito. Não de mágoa, mas de reconhecimento. Conhecia aquele tipo de solidão. Era a mesma que carregava desde os 12 anos, desde a noite em que assistiu sua mãe desmoronar no chão da sala, desde que sua voz simplesmente desapareceu junto com qualquer ilusão de segurança no mundo. Silenciosamente, começou seu trabalho. Trocou os lençóis com movimentos precisos, ajeitou as almofadas, organizou os remédios na mesinha de cabeceira em ordem alfabética. Notou uma fotografia emoldurada, uma mulher elegante de cabelos grisalhos, sorriso gentil. A esposa, presumiu. Quando terminou, deixou um pequeno bilhete sobre a bandeja do café da manhã, algo que sempre fazia para os hóspedes especiais. "Que seu dia seja leve como a brisa do mar." Antônio só viu o bilhete 1 hora depois que ela saiu. Leu as palavras cuidadosamente escritas e, pela primeira vez em meses, algo dentro dele se moveu. Quem era aquela camareira silenciosa? Os dias seguintes estabeleceram uma rotina peculiar. Malu chegava às 7 da manhã, entrava na suíte com sua chave e Antônio fingia não perceber sua presença. Mas ele percebia. Percebia como ela sempre colocava o açúcar ao lado do café, nunca dentro. Como deixava a janela entreaberta exatamente 10 centímetros, permitindo que a brisa entrasse, sem bagunçar os papéis na escrivaninha. "Por que você não fala?" ele perguntou no quarto dia, observando-a arrumar as toalhas no banheiro. Malu parou, virou-se lentamente. Seus olhos encontraram os dele por um segundo. Tempo suficiente para Antônio ver a dor ancestral que morava ali. Ela apenas tocou a garganta e balançou a cabeça. "Não pode ou não quer." Ela escreveu rapidamente em seu pequeno bloco. "Não consigo." Antônio resmungou algo ininteligível e voltou sua atenção para o mar. Mas durante o jantar, sozinho como sempre, ele se pegou pensando naqueles 2 olhos castanhos, cheios de segredos. No 6º dia, Malu encontrou a suíte em completo caos. Livros espalhados pelo chão, travesseiros jogados longe, copos vazios acumulados, e Antônio sentado no meio da bagunça, segurando uma carta amassada. "Meus filhos."
Ele disse, voz carregada de amargura. Querem me internar numa clínica. Dizem que não posso cuidar de mim mesmo. Riu sem humor. Passei 50 anos construindo um império para eles e agora sou um estorvo. Malu não sabia o que fazer. Não podia oferecer palavras de consolo, não podia dizer que entendia. Então fez o que sabia. Limpou tudo com delicadeza, preparou um chá de camomila e deixou um bilhete sobre a mesa de centro. Seu valor não está no que você construiu, mas em quem você é. Quando Antônio leu, sentiu algo quebrando dentro do peito. Havia quanto tempo? Ninguém o via como pessoa? Naquela noite, pela primeira vez, ele disse, obrigado, moça. Malu sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto, e saiu da suíte sentindo algo estranho e perigoso florescendo em seu peito. Mas lá embaixo, na área de serviço do hotel, as fofocas já começavam. A muda está passando tempo demais com o velho rico. Cuidado com essas pretensões. A previsão meteorológica havia alertado sobre a tempestade, mas ninguém esperava aquela fúria. Na noite de quinta-feira, o vento fustigava as janelas do Copacabana Palace com força suficiente para fazer o edifício inteiro tremer. O mar, normalmente pacífico, transformou-se em monstro de espuma e raiva. Malu terminava seu turno quando ouviu o estrondo vindo da suíte 1504. Seu coração disparou. Largou o carrinho e correu pelo corredor, as mãos tremendo ao girar a chave na fechadura. A cena a paralisou. Antônio caído no piso do banheiro, pálido como papel, uma das mãos agarrando o peito. Os olhos dele estavam arregalados de dor e medo. O instinto de Malu foi gritar por ajuda, mas sua voz, como sempre, não veio. O pânico a invadiu. Aquele mesmo pânico de 13 anos atrás, quando viu sua mãe ferida e não conseguiu pedir socorro, quando os gritos ficaram presos em sua garganta como pássaros engaiolados. Não, não desta vez. Ela correu até a escrivaninha, pegou papel e caneta, escreveu com letras grandes e trêmulas. Segure minha mão. Respire fundo. Eu chamo o médico agora. Colocou o papel na frente dos olhos de Antônio e estendeu a mão. Ele, semiconsciente, leu as palavras e apertou aqueles dedos delicados com força surpreendente. Malu sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto discava o número da recepção com a outra mão. O médico do hotel chegou em minutos. Era uma crise de dor intensa causada pelo câncer avançado. Não fatal, mas aterrorizante. Enquanto aplicavam medicação, Malu permaneceu ali, segurando a mão de Antônio, seu polegar fazendo pequenos círculos reconfortantes. Quando a dor finalmente cedeu e o médico saiu, Antônio não soltou a mão dela. Seus olhos azuis, agora úmidos, fixaram-se nos dela. Você ficou, ele sussurrou, voz fraca. Por quê? Malu pegou o bloco novamente. Porque ninguém deveria estar sozinho na tempestade. Algo mudou naquela noite. Antônio olhou para aquela jovem camareira. Realmente olhou. E viu além do uniforme, além do silêncio. Viu uma alma bondosa, uma força silenciosa, uma compaixão que ele não encontrava há anos, entre suas relações superficiais. Como você se chama? Seu nome verdadeiro? Ela escreveu. Maria Luísa, mas pode me chamar de Malu. Malu, ele repetiu, saboreando o nome. Obrigado por me salvar. Ela balançou a cabeça, escreveu. Você não precisava de salvação, só de companhia. Quando Malu finalmente foi embora, já passava da meia-noite. A tempestade começava a acalmar, mas dentro dela, outra tempestade estava apenas começando. Do que exatamente ela estava começando a gostar naquele velho ranzinza? Nos dias seguintes, Antônio começou a perceber coisas. Como Malu sempre deixava seus livros organizados por autor, não por tamanho. Como ela colocava flores frescas todos os dias, sempre lírios brancos, suas favoritas, embora ele nunca tivesse mencionado. Como o travesseiro estava sempre na angulação perfeita para ele ler antes de dormir. Como você sabe dessas coisas? Ele perguntou numa manhã de sol. Malu sorriu e escreveu. Observo. As pessoas dizem muito sem falar. Essa frase ficou ecoando na mente de Antônio o dia inteiro. Quantas vezes ele havia realmente observado alguém nos últimos anos? Quantas vezes havia escutado de verdade? Começou a deixar bilhetes para ela também. No primeiro,
Escreveu: "O café estava perfeito hoje. Como você sabia que gosto mais forte?" Ela respondeu: "Vi que você adiciona água quente quando está fraco. Então fiz mais forte desde o início." No segundo dia: "Por que você escolheu trabalhar aqui?" "Porque gosto de cuidar dos outros. Me faz sentir útil." No terceiro: "Você tem família?" A resposta demorou. Quando veio, estava escrita com letra mais trêmula: "Tive. Minha mãe. Ela se foi quando eu tinha 12 anos. Depois disso, só eu." Antônio sentiu um peso no peito. Leu a frase várias vezes, imaginando aquela menina de 12 anos ficando completamente sozinha no mundo. Pela primeira vez em anos, pensou em outra pessoa, além de si mesmo. "Sinto muito", ele escreveu de volta. "Deve ter sido terrivelmente difícil." "Foi, mas a gente aprende a seguir em frente. Não tem outra escolha, né?" Naquela noite, Antônio pediu que Malu sentasse com ele na varanda. Ela hesitou. Nunca havia feito isso. Era contra as regras. Mas algo no olhar dele a fez aceitar. Sentaram-se em silêncio, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. O mar cantava sua canção eterna. Antônio puxou uma cadeira para ela, ofereceu suco de laranja. "Sabe, Malu", ele começou olhando para o horizonte, "passei 82 anos neste mundo. Construí prédios, acumulei fortunas, casei, tive filhos, mas não me lembro da última vez que realmente conversei com alguém. Não como estamos conversando agora." Malu escreveu: "Às vezes o silêncio diz mais que 1000 palavras." Ele riu, uma risada verdadeira, surpreendendo a ambos. "Você é sábia para sua idade, muito mais que eu em toda a minha vida." Mas a paz daquele momento seria breve. Naquela mesma noite, a filha de Antônio, Beatriz, apareceu no hotel sem avisar, trazendo consigo tempestades muito piores que qualquer temporal. Beatriz Ribeiro tinha 53 anos, um casamento fracassado e uma ganância que brilhava mais forte que suas joias caras. Invadiu a suíte do pai às 8 da noite, perfume caro anunciando sua chegada antes mesmo que ela abrisse a boca. "Pai, o que significa isso de você recusar tratamento em São Paulo?" Ela praticamente gritou, ignorando completamente Malu, que estava recolhendo as xícaras do chá. "Beatriz", Antônio suspirou, "eu não preciso de tratamento. Preciso de paz." "Paz? Você está morrendo. Os médicos disseram que... Eu sei o que disseram, e decidi viver meus últimos meses do meu jeito." Foi quando Beatriz finalmente notou Malu. Seus olhos percorreram o uniforme de camareira com desprezo mal disfarçado. "Quem é essa?" "Maria Luísa, ela cuida do meu quarto." "Cuida do quarto ou de você?" O tom era venenoso. "Pai, você não pode ser tão ingênuo. Essas pessoas se aproveitam de homens ricos e solitários." Malu sentiu o rosto queimar. Suas mãos tremeram ao segurar a bandeja. Queria desaparecer, tornar-se invisível de verdade. "Saia", Antônio disse, voz cortante como vidro. Mas não estava falando com Malu. "Saia agora, Beatriz." "Pai, eu só..." "Saia!" O grito ecoou pela suíte. Beatriz recuou, chocada. Não via o pai levantar a voz assim há décadas. Lançou um último olhar envenenado para Malu e saiu, batendo a porta. O silêncio que se seguiu era denso, doloroso. Malu colocou a bandeja sobre a mesa, suas mãos ainda tremendo. Pegou seu bloco. "Desculpe, vou pedir transferência para outro andar." "Não", Antônio disse firmemente. "Você não fez nada de errado. Minha filha, ela só pensa em dinheiro, não em mim." Malu escreveu: "Ela tem medo de perder você." "Não, Malu. Ela tem medo de perder a herança. É diferente." A tristeza nos olhos dele era tão profunda que Malu sentiu vontade de abraçá-lo. Mas não era seu lugar. Era apenas a camareira, a muda, a invisível. Só que para Antônio, ela estava se tornando a pessoa mais visível. Em todo o mundo, como ele iria protegê-la do que estava por vir? Antônio começou a perceber outros detalhes sobre Malu. Como ela sempre parava alguns segundos na varanda, observando o mar com uma expressão distante, quase melancólica. Como seus dedos às vezes se moviam no ar, como se escrevesse palavras invisíveis. Como ela carregava um caderno pequeno na bolsa, protegido como se fosse um tesouro. Numa tarde de sexta-feira, o destino, ou o descuido, fez o caderno cair do bolso de Malu enquanto ela organizava as toalhas. Ela não notou,
e saiu da suíte apressada para atender outra chamada. Antônio viu o caderno no chão. Deveria ignorar, respeitar a privacidade. Mas a curiosidade foi mais forte. Pegou o objeto, sentiu a capa gasta, amada pelo uso. Abriu na primeira página. Eram poemas. Mar de Copacabana. Você testemunha meu silêncio. Guarda minhas palavras nas ondas. Grita por mim quando eu não posso. Canta a canção que minha voz esqueceu. Antônio sentiu um nó na garganta. Virou mais páginas. Invisível caminho pelos corredores. Ninguém vê além do uniforme. Mas existe um universo aqui dentro. Estrelas que ninguém nunca vai ver brilhar. Lágrimas escorreram pelo rosto do velho milionário. Ali estava a alma de Malu, despida e linda, sangrando em versos que ninguém nunca deveria ler. E ele, intruso, estava invadindo aquele espaço sagrado, mas não conseguia parar. 13 anos sem voz, 13 anos aprendendo que o silêncio pode ser prisão, mas também pode ser liberdade. Ninguém espera nada de quem não fala, e isso às vezes é um presente. Quando Malu voltou 1 hora depois, encontrou Antônio na varanda, o caderno aberto em suas mãos, lágrimas escorrendo sem controle. Ela ficou paralisada. Seu rosto empalideceu. Aquele era seu espaço mais íntimo, sua única forma de expressão verdadeira, e ele havia violado isso. Avançou rapidamente, tentou arrancar o caderno de suas mãos, mas Antônio segurou firme. Perdoe-me, ele disse, voz quebrada. Eu não deveria ter lido. Mas Malu, isto é extraordinário. Você é extraordinária. Ela balançou a cabeça violentamente, lágrimas brotando. Escreveu em letras grandes e raivosas. Isso era privado. Eu sei. E sinto muito. Mas preciso que você saiba. Você tem um dom. Estas palavras, elas precisam ser lidas, compartilhadas, celebradas. Malu arrancou o caderno e o apertou contra o peito, protetora. Seus olhos fuzilavam Antônio com uma raiva que ele nunca havia visto antes. Não vá embora, ele implorou. Por favor, deixe-me explicar. Ela parou na porta, costas viradas. Antônio respirou fundo. Quando minha esposa morreu, eu também fiquei mudo de certa forma. Parei de expressar o que sentia. Construí muros, afastei todos. Seus poemas, eles me lembraram que ainda existe beleza no mundo, que ainda existe emoção verdadeira. Você me fez sentir algo além de dor pela primeira vez em 15 anos. Malu se virou lentamente. As lágrimas ainda escorriam, mas a raiva nos olhos estava misturada com algo diferente agora. Ela escreveu mão tremendo. Nunca mostrei para ninguém, tenho vergonha. Vergonha de quê? De não ser boa o suficiente. De ser apenas uma camareira sem voz que escreve versinhos tolos. Antônio se levantou, caminhou até ela. Pela primeira vez, tocou seu ombro gentilmente. Malu, eu construí prédios de 50 andares, ganhei milhões, e nada que fiz se compara à beleza do que você cria. Acredite em mim. Naquele momento, algo fundamental mudou entre eles. Não era mais hóspede e camareira. Era duas almas reconhecendo uma a outra. Mas do lado de fora da porta, alguém havia escutado tudo. E essa pessoa não gostou nada do que ouviu. Nos dias seguintes, algo mágico aconteceu. Antônio começou a responder aos poemas de Malu com suas próprias memórias escritas. Não era poesia. Ele não tinha jeito para versos, mas eram histórias verdadeiras, vulneráveis, do homem que ele havia sido. Malu, nasci na Bahia, num vilarejo tão pequeno que nem tinha nome próprio. Meu pai era pescador. Cheiro de peixe e mar era meu perfume de infância. Aos 15 anos vim para o Rio com R$ 50 no bolso e um sonho impossível. Hoje tenho milhões e nenhum lugar que pareça casa. Ela respondia. O Vidigal era meu mundo inteiro. Minha mãe lavava roupas, cantava sambas velhos enquanto passava ferro. Ela tinha a voz mais bonita do morro. Depois que perdi ela, perdi minha voz também. Como se o mundo tivesse decidido uma voz por família, não mais. Como ela partiu? Antônio escreveu, hesitante. Resposta demorou 2 dias. Assalto. Ela tentou proteger nossa TV velha. Não valia nada, mas para ela era tudo. O homem atirou. Eu vi. Eu gritei. E depois nunca mais consegui gritar de novo.
Antônio chorou ao ler. Entendeu então a profundidade do trauma, o peso do silêncio. Malu, sinto muito não é suficiente, mas saiba, sua mãe estaria orgulhosa da mulher que você se tornou. Forte, gentil, talentosa. Obrigada. Ninguém nunca me disse isso. As cartas se tornaram diárias. Antônio contava sobre a esposa, Helena, como se conheceram num baile de carnaval, como ela o ensinou a dançar samba, como o câncer a levou lentamente. O pior não foi perdê-la. Foi perceber que construía um império, mas não tive tempo de simplesmente sentar e assistir o pôr do sol com ela. Malu escreveu: ainda dá tempo de assistir o pôr do sol. Só precisa de companhia certa. Naquela tarde, os dois sentaram juntos na varanda. Não falaram, nem por gestos, nem por palavras. Apenas existiram, lado a lado, enquanto o céu se transformava em aquarela de rosas e laranjas. Antônio percebeu que estava segurando a mão dela. Não sabia quando havia acontecido, mas seus dedos estavam entrelaçados, como se sempre devessem estar assim. Malu, ele sussurrou, eu sei que sou velho, doente, ranzinza. Sei que você é jovem e tem toda uma vida pela frente. Mas estes dias com você têm sido os mais vivos que vivi em décadas. Ela escreveu com a mão livre. Idade é só número. Você me faz sentir vista, ouvida, mesmo sem falar. Prometa que vai continuar escrevendo, mesmo depois que eu partir. Malu apertou a mão dele mais forte. Não fale assim. É verdade, querida. Tenho no máximo 6 meses. Então vamos fazer cada dia valer 6 meses. Eles sorriram juntos, e pela primeira vez, Antônio pensou que talvez a morte não fosse o fim mais assustador. Talvez fosse nunca ter vivido de verdade. Mas lá fora, a tempestade estava se formando. E desta vez, seria muito pior. A notícia explodiu numa segunda-feira de manhã. A página 3 do jornal sensacionalista Rio em Foco estampava em letras garrafais: milionário terminal se envolve com camareira muda, amor ou golpe. A matéria era cruel, detalhada, invasiva. Descrevia como Antônio Ribeiro, diagnosticado com câncer avançado, estava sob influência de uma funcionária do hotel, que não pode nem defender-se verbalmente. Insinuava manipulação, interesse financeiro, até possível coação. Incluía uma foto roubada. Antônio e Malu na varanda, de mãos dadas, assistindo o pôr do sol. O hotel entrou em pânico. A gerência convocou Malu às 7 da manhã. Ela sentou-se na sala fria do RH, tremendo, enquanto 3 executivos a fuzilavam com olhares. Senhorita Maria Luísa, começou a diretora de RH, estas acusações são extremamente sérias. Você entende a posição delicada em que colocou o hotel? Malu escreveu com mãos trêmulas. Não fiz nada de errado. Não. Está namorando um hóspede? Aceitou presentes? Dinheiro? Não. Somos apenas amigos. Amigos que ficam de mãos dadas assistindo o pôr do sol? O gerente mostrou a foto. Isso parece profissional para você? As lágrimas escorriam pelo rosto de Malu. Como explicar o inexplicável? Como descrever a conexão entre 2 almas solitárias sem soar exatamente como o jornal insinuava? Está suspensa temporariamente, sem vencimentos, até investigarmos. Malu saiu daquela sala destruída. No corredor, colegas de trabalho a olhavam com mistura de pena e desprezo. Eu sempre soube que ela era oportunista. Alguém sussurrou alto o suficiente para ela ouvir. Subiu até a suíte 1504 pela última vez. Precisava explicar para Antônio. Precisava... Ele já sabia. Estava sentado, jornal amassado nas mãos, rosto vermelho de raiva. Malu, eu vou processar esse jornal imundo. Vou destruir quem fez isso com você. Ela escreveu. Não adianta. O estrago está feito. Então o que fazemos? Eu saio da sua vida. É o melhor para todos. Não! Antônio se levantou tão rápido que quase caiu. Você não pode ir. Você é a única coisa boa que me aconteceu em anos. E você é a única pessoa que me viu como humana. Mas o mundo não aceita isso. Um milionário velho e uma camareira muda? Eles vão inventar cada vez mais histórias horríveis. Antônio se aproximou, segurou o rosto dela entre as mãos. Então que inventem, eu não ligo. Mas eu ligo, sua família, seus negócios, sua reputação.
Vão todos para o inferno. Você é mais importante. Malu balançou a cabeça chorando. Escreveu a última coisa. Antes de sair. Às vezes amar é deixar ir. Cuide-se, seu Antônio. Foi bonito enquanto durou. E saiu, deixando Antônio sozinho, mais quebrado do que o câncer jamais conseguiria quebrar. Mas a história estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando a ficar realmente complicada. Os 5 dias seguintes foram os mais sombrios na vida de ambos. Malu se trancou na pequena casa que dividia com 2 colegas no Vidigal. Não comia, mal dormia. Seu caderno de poemas ficou em branco. Como escrever quando até as palavras silenciosas doíam demais. Você devia era agradecer, disse Joana, sua colega de quarto. Aposto que ele te deu uma grana boa para sair de perto. Malu balançou a cabeça violentamente. Escreveu, nunca aceitei nada, só queria a companhia dele. Ah, Malu, você sempre foi muito ingênua. Enquanto isso, no Copacabana Palace, Antônio definhava. Recusava comida, remédios, visitas. Seu médico alertou que o estresse estava acelerando a progressão da doença. Senhor Ribeiro, o senhor precisa se alimentar, implorou a enfermeira. Para quê? Ele respondeu, olhando o mar pela janela. Não há mais razão. Beatriz apareceu no 3º dia com advogados. Pai, preparamos os papéis para a interdição. Você claramente não está em condições de tomar decisões. Interdição. Antônio riu amargo. Que conveniente. É para seu próprio bem. Aquela mulher te manipulou, te deixou fraco, vulnerável. Aquela mulher, ele explodiu, tem nome, Maria Luísa, e ela me deu mais em 2 semanas do que você em 50 anos. Pai, seja racional. Racional? Você quer racional? Racionalmente, vou doar toda a minha fortuna para instituições de caridade. Não verá 1 centavo. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Saiam, todos vocês. Quando ficou sozinho novamente, Antônio caminhou até a escrivaninha. Começou a escrever uma carta, não para advogados ou família, para ela. Malu, sei que pediu para ficar longe, mas preciso que saiba. Estes dias sem você me mostraram algo. Não importa quanto tempo me resta. 6 meses, 6 semanas, 6 dias. Sem você já estou morto. Você me devolveu a vida. Me fez rir, chorar, sentir. Me fez querer assistir mais um pôr do sol, ler mais um poema, viver mais um dia. Não estou pedindo que volte por mim. Estou implorando que volte por nós dois, porque sei que você também está sofrendo. O mundo vai julgar. Que julgue. Sempre julgaram tudo na minha vida. Minha origem humilde, meu casamento com uma professora pobre, minhas decisões de negócios. Sobrevivi a tudo. E com você ao meu lado, sobreviverei a isso também. Por favor, volte. Ou me permita ir até você. Não me deixe morrer sem me despedir apropriadamente. Com todo carinho, Antônio. Dobrou a carta, colocou num envelope. Mas não sabia onde ela morava. Como encontrá-la? Foi quando lembrou. O arquivo de funcionários do hotel tinha o endereço de todos. Era hora de sair daquela suíte pela primeira vez em semanas. Antônio Ribeiro nunca havia subido num morro carioca. O motorista o olhou como se ele estivesse louco quando deu o endereço no Vidigal. Senhor, tem certeza? Aquele lugar é perigoso? Eu sei. Vamos. A subida foi íngreme, tortuosa. O carro de luxo chamava a atenção, olhares curiosos e desconfiados seguindo seu trajeto. Quando finalmente pararam na rua estreita onde Malu morava, Antônio desceu do carro, suas pernas fracas quase cedendo. A casa era humilde, paredes descascadas, janelas com grades, mas limpa e com flores na soleira. Tão diferente da suíte de mármore onde ele vivia. Bateu na porta. Uma mulher jovem atendeu, olhou-o de cima a baixo com surpresa. Sim? Procuro Maria Luísa. Malu. A mulher, Joana, estreitou os olhos. Você é o ricaço do jornal. Sou Antônio, e preciso falar com ela. Ela não quer falar com ninguém. Você já fez estrago suficiente. Por favor, só 5 minutos. Joana ia fechar a porta quando ouviu uma voz de dentro. Fraca, rouca, mas uma voz. Deixa ele entrar. Antônio congelou. Malu? Aquela voz havia falado? Entrou na casa pequena.
Malu estava sentada num sofá velho, encolhida, olhos vermelhos de tanto chorar. Quando o viu, mais lágrimas escorreram. Você falou. Antônio sussurrou, maravilhado. Malu acenou que sim, voz saindo em sussurros dolorosos como se estivesse enferrujada. Praticando em segredo, para surpresa. Mas agora, não importa. Antônio se ajoelhou na frente dela, ignorando a dor nos joelhos velhos. Importa tudo. Malu estendeu o envelope. Eu trouxe algo. Ela abriu com mãos trêmulas, leu a carta. Lágrimas pingavam no papel. Antônio, sua família vai... E se dane minha família. Quero você. Mas eu sou ninguém. Camareira. Sem voz. Você é tudo. É poesia, bondade, força. É a razão de eu querer viver. Malu balançou a cabeça, lábios tremendo. As palavras saíam difíceis, pausadas. Mundo não. Aceita. Você milionário. Eu pobre. Você velho. Eu jovem. Eles vão destruir nós. Então deixe destruírem, mas me dê uma chance de passarmos o tempo que me resta juntos, sem esconder, sem vergonha. E se eu não conseguir falar direito, então conversaremos por cartas o resto da vida. Não me importo como nos comunicamos, importa que estejamos juntos. Joana, assistindo da porta, limpou discretamente uma lágrima. Malu olhou fundo nos olhos azuis de Antônio. Viu sinceridade, amor, desespero. Viu um homem que estava disposto a desafiar o mundo por ela. Está bem, ela sussurrou. Vamos tentar. Antônio a puxou para um abraço, e pela primeira vez em 13 anos, Malu se permitiu chorar com som, soluços engasgados, libertadores, curativos. Mas quando desceram o morro juntos, de mãos dadas, nenhum dos dois imaginava o tamanho da batalha que ainda teriam que enfrentar. Antônio instalou Malu num apartamento pequeno, mais confortável em Copacabana, perto do hotel. A imprensa enlouqueceu. As manchetes gritavam: milionário monta camareira em apartamento de luxo, que não era luxo. Mas para os jornais qualquer coisa em Copacabana era. Os filhos de Antônio reagiram com fúria. Beatriz, especialmente, estava determinada a acabar com aquilo. Numa tarde chuvosa, ela apareceu no apartamento de Malu sem avisar. Malu, assustada, quase não abriu a porta. Precisamos conversar, Beatriz disse, entrando sem ser convidada. Sentou-se no sofá como se fosse dona do lugar. Cruzou as pernas, ajeitou a bolsa Chanel. Malu pegou seu bloco. Ainda falava pouco, sua voz cansava rápido. Vou ser direta, Beatriz começou. Quanto você quer? Malu escreveu. Como? Para sair da vida do meu pai. Todo mundo tem um preço. 500 mil? 1 milhão? Diga o número. Malu sentiu náusea. Escreveu com letras firmes. Não quero seu dinheiro. Não, então está jogando para ganhar tudo quando ele morrer? Quer casar, é isso? Tornar-se viúva rica? Quero só ele, a pessoa. Não fortuna. Beatriz riu, um som desagradável. Você realmente espera que eu acredite nisso? Uma camareira que nem falar consegue direito, pegando um homem de 82 anos, bilionário, morrendo? Por favor. Malu se levantou, foi até a mesinha, pegou seu caderno de poemas, mostrou para Beatriz. Escrevi isso antes de conhecer ele. Meus sonhos sempre foram pequenos, nunca dinheiro. Beatriz folheou o caderno, mas não parecia impressionada. Bonito teatro, mas vou te dar uma última chance. 2 milhões. Em dinheiro vivo. Você desaparece, nunca mais procura meu pai. E todos ficam felizes. Malu pegou o bloco novamente, escreveu em letras grandes. Sai da minha casa agora. Você vai se arrepender. Tenho advogados, tenho influência. Vou provar que você manipulou um homem doente. Vou te destruir. Pode tentar. Malu disse em voz alta, forçando as palavras. Mas amor não se compra ou vende. Beatriz saiu batendo a porta. Malu desabou no sofá, tremendo. Será que conseguiria realmente enfrentar aquela família poderosa? Quando Antônio chegou naquela noite para jantar, ela contou tudo. Ele ficou lívido de raiva. Vou deserdar todos eles, amanhã mesmo. Não, Malu disse suavemente. São sua família. Só estão com medo.
Medo de perder dinheiro, não de me perder. Talvez, mas você não pode morrer com ódio deles. Antônio a olhou admirado. Como ela conseguia ter tanta sabedoria, tanta compaixão, depois de tudo que tinha passado? O que eu fiz para merecer você? Viu, quando ninguém via. Eles jantaram juntos, conversando por sussurros e bilhetes, rindo baixinho de piadas internas. E pela primeira vez, Antônio percebeu algo. O câncer tinha parado de progredir. As dores haviam diminuído. O médico não conseguia explicar, mas Antônio sabia. Era ela. Malu estava literalmente o mantendo vivo. Mas quanto tempo aquilo poderia durar? O telefonema veio numa terça-feira de manhã. O oncologista de Antônio com novidades surpreendentes. Havia um tratamento experimental em São Paulo, recém-aprovado, que poderia dar a ele não meses, mas anos de vida. Mas precisa começar imediatamente, Sr. Ribeiro. E é intensivo. 2 meses internado, quimioterapia agressiva. Não pode haver distrações ou estresse emocional. Antônio desligou o telefone, mãos tremendo. Olhou para Malu, que preparava café na cozinha, cantarolando baixinho. Ela havia começado a emitir sons musicais, redescobrindo a voz aos poucos. Anos de vida, mais tempo com ela, mais pores do sol, mais poemas, mais amor. Mais 2 meses longe. 2 meses onde a família teria acesso total a ela, onde poderiam destruí-la, onde tudo poderia desmoronar. Malu, preciso conversar com você. Ela se virou, viu a seriedade no rosto dele e seu sorriso desapareceu. Ele contou sobre o tratamento. Viu a esperança brilhar nos olhos dela, seguida rapidamente por compreensão do que aquilo significava. Você tem que ir, ela disse firmemente. Mas e você? E nós? 2 meses. Posso esperar, se significa mais tempo, juntos. Vai te atormentar. Beatriz vai... Deixa, eu me preocupo com ela. Você preocupa com saúde. Antônio a puxou para um abraço apertado. Não sei se consigo ficar longe de você. Consegue. É só 2 meses. Eu escrevo cartas. Você responde. Como sempre. A decisão estava tomada. No dia seguinte, Antônio partiria para São Paulo. Mas antes queria fazer algo importante. Naquela tarde, foram juntos até um cartório. Malu não entendia por quê. Antônio, o que? Comigo. Casa, ele disse simplesmente. Malu parou de andar. O quê? Sei que é precipitado. Sei que o mundo vai dizer que é loucura. Mas, Malu, não quero mais um dia sem você oficialmente na minha vida. Se algo acontecer em São Paulo, quero que você esteja protegida. Quero que você seja minha esposa. Mas sua família, o escândalo, que se danem. Você aceita? Malu olhou para aquele homem. 57 anos mais velho, doente, complicado, mas que a amava mais genuinamente do que qualquer pessoa jovem e saudável jamais amaria. Sim, ela sussurrou. Aceito. Casaram-se ali mesmo, apenas com 2 testemunhas do cartório. Sem festa, sem família, sem imprensa. Apenas eles 2 e um amor que desafiava toda a lógica. Quando saíram, já eram marido e mulher. No dia seguinte, na rodoviária, eles se despediram. Antônio segurava o rosto de Malu entre as mãos. 2 meses. E volto para você. Promete? Prometo. Um último beijo. Ele entrou no ônibus. Malu ficou na plataforma, vendo o veículo sumir na distância, levando consigo seu coração. Não sabia que em 3 dias receberia a pior notícia da sua vida. O telefonema veio de um número desconhecido. Malu quase não atendeu. Alô? Senhora Ribeiro? Uma voz formal perguntou. Malu ainda se assustava ao ser chamada assim. Sim, sou o Dr. Henrique Matos, oncologista do seu marido. Preciso informá-la que o Sr. Antônio sofreu complicações severas durante a primeira sessão de quimioterapia. Está em coma induzido. O mundo parou. Como o que ele vai... Ainda não sabemos. As próximas 48 horas são críticas. Sugiro que venha para São Paulo imediatamente. Malu pegou o primeiro ônibus. A viagem de 6 horas pareceu 6 anos. Cada quilômetro era uma tortura. Cada pensamento um pesadelo. E se ele morresse sem ela?
E se a última coisa que ele ouviu foi o barulho do motor do ônibus levando-o para longe? Quando chegou ao hospital, encontrou a família de Antônio na sala de espera. Beatriz a viu e se levantou como uma serpente, prestes a atacar. Você. Isso é culpa sua. Como assim? Ele estava bem aqui, estável, mas ficava falando de você, querendo ligar, estresse total. O médico disse que o estado emocional afetou a reação ao tratamento. Malu sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Culpa sua. Antônio estava morrendo por culpa dela. Eu não queria, mas causou. E agora, se ele morrer, você fica com tudo, não é? A viúva rica que nem falar consegue direito. Beatriz, chega. Ricardo mais novo de Antônio. Ela também está sofrendo. Sofrendo? Ela planejou tudo isso? Parem! Uma voz rouca cortou a discussão. Todos se viraram. Era Antônio, apoiado numa enfermeira, pálido como papel, mas consciente. Ele havia acordado do coma e, mesmo contra ordens médicas, insistiu em vir até a sala de espera. Pai, Beatriz correu até ele. Você não deveria... Escutem, ele disse, voz fraca, mas firme. Todos vocês, pela primeira vez na vida, escutem. Fez sinal para Malu se aproximar. Ela obedeceu, lágrimas escorrendo. Antônio respirou fundo. Passei 82 anos construindo coisas, prédios, empresas, fortunas. Achei que isso era viver, mas estava apenas existindo. Foi Malu quem me ensinou a diferença. Pai, você está confuso. O coma. Cala a boca, Beatriz, e me escuta pelo menos uma vez, ele trovejou, reunindo força que não sabia ter. Vocês me visitaram 4 vezes em 15 anos. 4. Malu me visitou todos os dias. Vocês perguntaram sobre meu dinheiro. Ela perguntou sobre minha dor. Virou-se para Malu, pegou suas mãos trêmulas. Quando eu estava naquele coma, sabe o que eu ouvia? Sua voz, você lendo seus poemas para mim. Os médicos disseram que você ficou 48 horas ao meu lado, sem dormir, lendo sem parar. Foi sua voz que me trouxe de volta. Malu soluçou. Pensei que tinha perdido você. Nunca. Mas preciso te contar algo importante. A verdade que escondi. O coração de Malu acelerou. O quê? O câncer está em remissão. Há 3 semanas. Os médicos não entendiam, mas eu sabia. Era você. Seu amor literalmente me curou. Silêncio total na sala. Mas fiquei com medo. Ele continuou. Medo que, se você soubesse que eu ia viver, mudaria de ideia sobre nós. Que ficou comigo por pena de um homem morrendo. Nunca, Malu gritou, sua voz saindo forte pela primeira vez. Eu te amo. Não importa. Saúde, dinheiro, idade. Te amo. Você. E então aconteceu o milagre que nem ela esperava. As palavras começaram a fluir. Ainda trôpegas, mas reais. 13 anos. Sem falar. 13 anos. Achando que não merecia. Voz. Mas você me deu razão. Para falar. Para viver. Para amar. Antônio a puxou num abraço, enquanto toda a sala de espera explodia em lágrimas. Até Beatriz, que finalmente enxergava a verdade. Aquilo não era manipulação. Era amor. Puro. Impossível, mas absolutamente real. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado, Maria Luísa e Antônio Ribeiro caminhavam descalços pela areia de Dizes e Copacabana. Ela usava um vestido branco simples, ele uma camisa de linho. Nada de luxo, nada de ostentação, apenas eles, o mar, e um pequeno grupo de amigos verdadeiros. O padre era o mesmo que havia batizado Antônio na Bahia, 82 anos atrás. A cerimônia foi curta, emocionante e perfeita. Antônio, você aceita Maria Luísa como esposa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Aceito, mais do que qualquer coisa neste mundo. Maria Luísa, você aceita Antônio como esposo? Malu. Sorriu, sua voz agora mais clara a cada dia. Aceito, hoje e sempre. Quando se beijaram, o mar pareceu aplaudir com suas ondas. A família de Antônio estava lá. Beatriz havia pedido desculpas, chorado, admitido que estava errada. Ricardo se tornou amigo de Malu, admirando sua força. Depois da cerimônia, todos foram para um almoço simples num restaurante de frente para a praia. Malu e Antônio sentaram-se lado a lado, observando o oceano
que testemunhou sua história desde o início. Está feliz? Ele perguntou. Mais do que imaginei ser possível, ela respondeu, voz cada vez mais firme. Antônio abriu uma pasta que trouxera consigo. Dentro, contratos, documentos. O que é isso? Doei metade da fortuna para instituições de caridade. A outra metade vai financiar escolas de arte e literatura em favelas. Seu projeto. Meu projeto? Você disse que queria que crianças como você tivessem acesso à arte, livros, expressão. Então, vamos fazer acontecer. Juntos. Malu não conseguiu conter as lágrimas. Aquele homem não apenas a amava, acreditava nos seus sonhos. E tem mais, ele disse, puxando um pequeno livro da pasta. Publiquei seus poemas, com sua permissão, claro. Na capa, lia-se O Silêncio que Fala, poemas de Maria Luísa Ribeiro. Antônio, você... O mundo precisa ler suas palavras, precisa saber que beleza pode nascer da dor, que vozes podem ser encontradas mesmo no silêncio. Malu segurou o livro contra o peito, sentindo o peso daquele presente. Não era só um livro, era validação, era reconhecimento, era amor transformado em papel e tinta. Eles caminharam de volta para o apartamento de mãos dadas, agora não como hóspede e camareira, não como ricaço e pobre, mas como marido e mulher. Como duas pessoas que se encontraram nos lugares mais improváveis e decidiram, contra todas as probabilidades, escolher o amor. Naquela noite, sentados na varanda, assistindo ao 1000º pôr do sol juntos, Antônio sussurrou. Sabe, Malu, passei a vida inteira construindo monumentos de concreto, mas você me ensinou que o único monumento que importa é o que construímos dentro do coração. Malu apoiou a cabeça no ombro dele, sua voz agora quase sem hesitação. E você me ensinou que ser vista é o maior presente que alguém pode dar. Promete que vai continuar falando? Cantando? Escrevendo? Prometo. Mas também prometo que vamos ter muitos momentos de silêncio. O tipo bom, o tipo que compartilhamos. Antônio beijou o topo da cabeça dela. O tipo de silêncio que cura. Sim, o tipo que cura. E ali, com o mar cantando sua canção eterna, o céu pintado de rosas e laranjas, duas almas que o mundo disse serem impossíveis, provaram que o amor não conhece barreiras de idade, classe social ou circunstância. Às vezes, os finais mais bonitos nascem dos começos mais improváveis. Às vezes, a voz mais poderosa é aquela que foi silenciada e encontrou coragem para falar novamente. Às vezes, a cura que procuramos está na pessoa que decidimos ver quando todos os outros olham sem enxergar. Maria Luísa e Antônio não viveram para sempre. Ninguém vive. Mas viveram plenamente, amaram profundamente e deixaram um legado que nenhum prédio ou fortuna poderia igualar. A prova de que o amor verdadeiro não pede permissão, não segue regras e não se curva ao julgamento do mundo, porque no fim, a única coisa que realmente importa é ter sido amado, ter amado e ter tido a coragem de escolher o coração, mesmo quando a razão gritava o contrário.